Olá, sejam bem-vindos. Este é o quarto posto emissor da Blitz. Daqui emitimos todas as semanas, agora também em podcast, depois de muitos anos, bastantes, a escrever sobre a música e tudo o que a rodeia. Eu sou o Luís Guerra, o calendário marca 12 de fevereiro de 2020 e a nossa varanda tem vista para Paço de Arcos. Comigo está a jornalista Lia Pereira. Olá, Lia, quão soalheiro está o teu mês de fevereiro até agora? Bastante, mas espero que ainda melhor. Não estamos evidentemente sozinhos, o nosso convidado anda na música há mais tempo do que nós Blitz, atenção, entenda-se. Achou que era boa ideia fazer parte de uma banda há quase, bem, vou ser simpático, há 30 e muitos anos. Contava na altura 16, acho eu, não é? Corrijo-me se eu estiver enganado. E deu os primeiros passos musicais enquanto se fazia arquiteto. Os seus projetos acabariam, entretanto, por ser outros. Em 2020, depois de um silêncio autoimposto de 10 anos, a sua banda voltou e ele voltou com ela, mas no fundo esteve cá sempre. Em nome próprio, de resto, lançou no final do ano passado um disco a solo em que se põe nas mãos de uma nova geração, deixando-se, eu diria, cutucar ou desafiar, uma palavra menos intrusiva, abundantemente. Connosco está o Miguel Ângelo, a voz dos Delfins, mas também a voz de si próprio. Bom dia, Miguel. Olá, viva. Tudo bem? Olá. Bem-vindo, queria dizer, não um bom dia. É sempre um bom dia, não é? Bom dia, boa tarde e boa noite, onde quer e quando quer que nos queiram. Aliás, o bonjour é sempre bonjour, não é? É verdade. Não tem... Uma das canções novas presentes neste Nova Pop diz que a cantiga é uma arma que agora só dispara para trás. Tu ainda estás aqui inteiro. Quem é que se auto-alvejou? Talvez mesmo o José Mário Branco, não é? Eu lembro-me que essa cantiga foi escrita depois de ouvir uma conversa mais ou menos informal do José Mário na Associação 25 de Abril, numa altura de um festejo qualquer do 25 de Abril, os 40 anos, salvo erro, em que havia todas as quintas-feiras um almoço de cozida à portuguesa, com os capitães de Abril, e convidavam sempre uma pessoa para falar no fim. E isto foi durante semanas, foi tipo de outubro até abril, havia sempre um almoço semanal. Desde o Mário Soares, foi lá ainda, ao Rui Rio. Portanto, não havia ali espectro político escolhido, era uma coisa que ia a todas as áreas. E o José Mário esteve lá, muito lúcido, como sempre, até à sua morte, e alguém lhe perguntou, porque estávamos ainda naqueles anos, ali logo a seguir à Troika e tal, tu não acha que era tempo de fazer outra vez uma canção de intervenção? E ele disse, mas já as fiz todas, estão lá atrás, podem ir lá buscá-las, podem usá-las, não é? Não faz sentido eu fazer isso agora, não é? E foi um bocadinho com essa ideia de remeter para o passado e para os Woody Guthrie da vida e para o Dylan da história de usar a canção como uma arma de intervenção política que foi escrita essa canção. Com uma pequena ironia, obviamente, sabermos que hoje em dia as canções são pouco de intervenção, não é? Eu acho que o lado da parte política ficou muito arredado da música popular nos últimos 20 anos, se quiseres. E são raros os casos em que há uma aliança interessante entre a mensagem política e uma boa canção, uma boa melodia, uma boa harmonia, etc. Eu acho que as pessoas deixaram de se preocupar muito sinceramente com a canção enquanto arma de arremesso político. Às vezes há assim uns casos que acontecem, mas são muito esporádicos e sem força nenhuma, na realidade. Normalmente acaba-se por... O tweet é uma arma muito maior do que uma canção hoje em dia. Às vezes, ao assumirem certas coisas, a Capico, aliás, no nosso primeiro programa falou sobre isso, ao assumirem certas posições estás a dividir eleitorado, não é? E público, não é? E público. Embora seja bom não pensar muito nisso. Agora, eu lembro que houve aqui já há uns anos de Olinda, fizeram aquela canção do pobre de mim, ou qualquer coisa. Parva que sou. Parva que sou, exatamente. Quando o Passos Coelho tinha apelado à imigração dos jovens. E mesmo assim não teve assim aquele impacto. E eu tenho, especialmente na música popular, eu acho que há um grande problema. É quando uma canção se torna êxito, é quase esvaziada de sentido. Eu tenho muitas dúvidas. Olha, no caso dos Delfins, canções como O Nasce Selvagem ou Solto aos Prisioneiros, embora essa tivesse uma mensagem muito direta, que nem tinha a ver com Timor, tinha a ver com uma peça de Gil Vicente, acho muito difícil que as pessoas, no fundo, estejam a cantar a letra, estão a cantar o êxito, estão a cantar a melodia, e a letra... Quer dizer, o Nasce Selvagem tem uma letra, se calhar, das mais violentas que eu escrevi, em que um tipo renega tudo, não é? A família, a história, a tradição, o clube de futebol, o partido político, e as pessoas cantam aquilo com uma ligeireza de quem está a celebrar uma canção que é um êxito. Estão a cantar alguém a cantar uma canção. Há uma mediação maior, não é? E eu que até cresci a ouvir na rádio canções como Manel Alegre a declamar, e aquelas Não Há Machado, Corta, Raiz ao Pensamento e coisas assim, e ouvia muita música de intervenção na segunda metade dos anos 70, miúdo.
Depois quis-me afastar dos anos 80, obviamente disso, porque não era a minha geração que tinha cantado aquelas palavras, e eu achava que aquilo não tinha tido efeito nenhum, pelo contrário. Aliás, a cara desanimada do Zeca no último Coliseu mostra isso. E quis partir para outra e esquecer qualquer coisa que dissesse às pessoas como é que têm de pensar, como é que têm de fazer. E, portanto, todos os pontos de vista nas canções que eu escrevo são só pessoais e não tenho nenhuma ambição que se tornem coletivos e que alguém ache que aquilo pode no fundo, despolutar qualquer tipo de movimento ou de reação. É uma coisa, ser artista uma pessoa tem que ser muito, não quero chamar egocêntrica, mas tem que ser assim muito metida consigo própria, para poder tirar cá para fora coisas que sejam interessantes para outras pessoas, mas sem ser cartilha, sem ser o Comitê Central ou sem ser uma direção qualquer política a dizer faz assim, pensa assim, age assim. É por isso que eu sou muito cético em relação ao novos movimentos do politicamente correto. Sou muito cético em ver pessoas a dizer o que é a verdade, não é? Isso é uma coisa religiosa que é incrível como continua, passado 2000 anos, continua a mandar na malta toda, não é? Uma coisa de fábula, não é? Uma fábula chamada a Bíblia, outra coisa qualquer, e que as pessoas seguem como se fosse a verdade, não é? Já falei muito, não? Eu estava a pensar precisamente nisso, que é, de repente o nosso papel aqui acaba por ser esvaziado pela torrente, pela torrente ideológica. Desculpa. Não, é mais do que bem-vindo. A gente gosta de pessoas que falem. E ali eu tinha aqui uma pergunta para te fazer, nomeadamente sobre outras pessoas que falam, mas mais jovens. Sim, os convidados do teu último disco são pessoas quase todas muito jovens. Estou a pensar sobretudo na Surma, que tem 20 e poucos anos. E o Chiraski, que é o mais novo. É mais novo ainda que a Surma, ok. O Alex também, um jovem, mesmo o Filipe Sambato será da minha idade, portanto também não é muito velho. Mas pronto, vamos então centrar-nos naqueles realmente muito novinhos. É engraçado para ti pensar que estás a colaborar com pessoas que quando tu já estavas, se calhar, no pico da fama, ainda eram muito pequeninos. Qual foi a reação deles quando os convidaste? Eu acho, é uma coisa estranha, mas eu acho que quando se está no estúdio a trabalhar com alguém não há idade. Pode ser o Carlos do Carmo e o Chinaski. Acho que não há idade. Há assim um tipo de comunicação, de entusiasmo também, de energia, que faz com que a idade não seja importante. Eu, na realidade, fui convidado pela maior parte deles. A Surma foi a única pessoa que eu fui mesmo convidar. Já tinha sido convidado por Dalva há 2 anos e tal. O Chinaski, que foi meu aluno na ETIC, no curso de produção e criação musical, aliás, gravou o Malmo Queres do primeiro EP com os camponeses no âmbito de uma cadeira que eu dava anual na ETIC. E também já tinha desafiado, porque ele tinha começado a estagiar com o Filipe no estúdio dele, na Interpress, com o Filipe Sambado, e disse, temos de fazer uma coisa assim diferente, marada, anda lá a fazer e tal. E eu fiz dizer que sim, claro que sim, mas sem ter oportunidade. Quando aconteceu, que no fundo no início do ano passado, quando aconteceu aquela reunião com a minha agente, dizer, bem, o que é que fazes este ano? São 35 anos de carreira, e eu estava a preparar um 3º álbum a solo, mas era uma coisa complexa, que metia também fotografia e literatura, e achou-se, até ela sugeriu, mas porque é que esta malta nova que tem vindo ter contigo e que gosta de ti, que se calhar é a primeira geração da pop portuguesa, assim, sem aqueles grandes preconceitos e problemas em relação a colaborar com alguém que foi uma vez numa banda infame chamada Delfins. E porque é que não faz? E aí disse, isso é brilhante, vou fazer isso. E foi. No entanto, esta colaboração é mesmo colaboração, não é duetos, não é aquela coisa tradicional. É mesmo pôr-me nas mãos deles enquanto produtores e produtores artísticos e dizer, olha, leva isso para onde quiseres. Eles, claro, que tiveram respeito pela melodia que eu tinha feito, pela letra que eu tinha escrito, mas tiveram toda a liberdade de levar aquilo para o campo artístico, estético ou sonoro que quisessem. Nota-se que, por exemplo, a Surma teve plena liberdade, não é? Muita a liberdade. Marca dela está lá bem é presente. Forte. Se bem que a maquete que eu mandei à Surma também já era um bocadinho frita, como ela diz, não é? Já tinha um ambiente assim muito lynchiano, não é? Daquelas bandas sonoras do Bandalamento e assim, uma coisa muito ambiental. Mas ela ainda conseguiu virar, torcer mais aquilo. O que depois criou um exercício deste lado fantástico, é tu teres uma estrutura de uma canção, com a letra feita, com os versos fechados, e depois, espera lá, mas isto agora não cabe aqui, como é que isto vai fazer sentido? E foi maravilhoso estar com ela no Namush, uma tarde inteira, a reencaixar a canção dentro do Aquista, que é o tema que ela produziu e que fez comigo. Isso também foi bom. É bom, não é? Tu poderes ser desafiado desta maneira. A partir do momento em que eu comecei a solo em 2012, tornei-me mestre e senhor de tudo, todas as obras e a produção e a direção de arranjos e a capa e as fotografias e tal. E é bom também poder espairecer um bocadinho, sabendo que estou em boas mãos, claro.
Tu deste uma entrevista à Blitz recentemente, ainda não publicámos, começaremos a divulgá-la muito em breve, e percebi que há uma expressão perante a qual tens algumas reservas, o regresso dos Delfins. Não obstante, eles aí estão. A minha pergunta é, em que termos é que Delfins existe em 2020? Em termos muito específicos, e é um regresso aos palcos dos Delfins, isso é verdade, um regresso aos palcos. Pronto, estou a ser um bocadinho preciosista, mas é isso, porque não há regresso à carreira ativa, não há regresso a gravar coisas novas, não há regresso a estúdio. Não. Portanto, são 5 espetáculos em 2020 que nos compraram. Eu acho que foi despoltado depois, talvez pelo concerto das Festas do Mar o ano passado, em que nós nos juntámos para estar em palco com uma orquestra sinfónica de quase 100 pessoas e onde convidámos também alguns cantores para interpretarem Delfins, o Weber Marques, a Joana Espadinha, gente mais velha também, o Tim, o Olavo, etc. E acho que ali aquilo correu muito bem, realmente teve um grande eco nos mídia. E acho que foi isso que despoltou algumas agências, não foi só uma, a contatar-nos para, e se vocês fizessem assim um regresso, já tinha sido anunciado, ou estava a ser anunciado da Weasel, vocês fizerem uma coisa e tal. E a gente, na altura, disse que não, que dizemos sempre que não, a primeira vez. Tínhamos dito que não à Câmara de Cascais durante anos, até fazermos com a Orquestra Sinfónica, porque era uma coisa diferente. Mas aí eles fizeram uma proposta muito boa, é verdade, também tecnicamente muito boa, em termos de rider técnico, que era importante para nós, de luzes, de cenografia, porque os Delfins, especialmente nos anos 90, tinham sempre feito experiências muito interessantes em nível do uso de outras linguagens, do teatro, do cinema, da imagem em palco, e agora há outras potencialidades que não havia na altura, que nós vamos aproveitar. E, portanto, foi concertado desta maneira. E sim, vamos estar a partir de março, posso dizer aqui numa sala de ensaios, ensaiar um espetáculo, que também é muito específico. Porquê? Porque é uma espécie de Delfins 1.0, ou seja, nós vamos tocar o espetáculo, o repertório que vai até ao Saber Amar. Portanto, são os singles, não tem nada a esconder. É um best-of dos singles. Tudo o que você queria ouvir. Tudo o que você queria ouvir até ao Saber Amar. Até, digamos, à fase de maior sucesso do grupo. Ok. Muitos desses grandes êxitos dos Delfins ainda se ouvem muito em espaços como lojas, espaços públicos. Neste fim de semana andava às compras e ouvi. No continente, não posso dizer, mas passa muito, é verdade. Não podes dizer, mas foi exatamente aí que eu ouvi. Quando te acontece a ti ouvir uma dessas vossas canções que marcaram o país, não é? O que é que tu sentes? Sentes algum orgulho? Sentes distanciamento? É desconfortável? Não, eu tenho uma relação muito fria com isso, na realidade, não ligo nenhuma. Mas não é por não ter valor, obviamente, acho que é uma sorte ter uma canção lançada há 20 ou 30 anos e continuar a passar num hipermercado. E mais nas rádios. Eu tenho agora aqueles assino aqueles serviços que me dão em real time todas as passagens das músicas que eu editei na rádio. E posso dizer que por mês o Sou Como o Rio passa para aí 120 vezes. E a Bahia Cascais 80, e o Lugar ao Sol 90. Portanto, há rádios também mais temáticas que passam música dos anos 80 e 90. Mas não só. Nunca te deu para dizeres parem lá com isso. Não, o que eu acho curioso, e se calhar respondo porque é que agora os Delfins regressam em 2020, é porque passados 10 anos do grupo ter acabado, as canções continuaram a tocar na rádio. E uma depois foi até de uma novela, que era o Dancing Days, o Lugar ao Sol foi o tema principal, e portanto as canções continuam a tocar, e eu sei que quando toco canções dos Delfins na Resistência, por exemplo, quando é o Lugar ao Sol, ou quando o Olavo canta ao Inverno, aquilo tem um efeito incrível no público. E é mais isso, eu acho mais importante as canções resistirem do que as bandas, ou com os artistas. As canções estão vivas, felizmente, não é uma turnê do Remember, não é? É um bocadinho tocar ao vivo canções com esta gente que as gravou e apresentou pela primeira vez ao vivo nos anos 80 e 90, com estas mesmas pessoas, estar a tocá-las para um público que as quer ouvir. É uma coisa simples, tão simples quanto isso. Há pouco usaste a expressão, creio que foi a infame banda, que eu comecei imediatamente Eu disse infame ou infama? Deixemos. Pois. E a partir de certa altura, isto é a minha deixa para recordar, e tu já respondeste a isto algumas vezes, mas agora à luz do regresso, entre várias aspas, acho que vale a pena falarmos disto novamente. A partir de certa altura houve a impressão de que os Delfins se tornaram uma espécie de saco de pancada, como se fossem culpados de todos os males da música portuguesa dos seus arredores, e até da brucelose, não sei se alguém se lembrou de dizer isso algumas vezes. Achas que os Delfins foram castigados quando tu te tornaste maior do que a banda? Se calhar um bocadinho. A minha prestação televisiva era vista por muita gente e era um papel muito mais popular, não é? Do que os Delfins. Os Delfins até tinham feito umas coisas
um disco mais sinfónico, ser maior, coisas de teatro, cinema. Depois entrar numa fase super pop que nós anunciámos quando foi o Saber Amar, mas foi ao mesmo tempo que eu vim olha para a SIC fazer o Cantigas da Rua, que era visto por 3 milhões de pessoas todos os domingos à noite. Era incrível, e era uma coisa muito popular, obviamente, era uma coisa muito mainstream, mais do que tinha sido a própria carreira dos Delfins. E isto também eu já tenho dito, não é? Aos músicos, aos autores de música, aos compositores, não é permitido isso. Isto talvez seja permitido a um Diogo Infante que apresenta um concurso de foleiro e depois vai fazer o Hamlet no Teatro Nacional, não é? Eu acho que um músico é muito difícil, e eu aprendi um bocadinho, achava que se calhar, não, o que interessa é os nossos discos, a nossa música e tal, eu posso fazer o que quiser. Não podia fazer o que quiser. E acho que isso criou ali, no campo da música, quando há uma militância grande, onde as pessoas levam tudo muito a sério, criou ali, se calhar, um momento em que os Delfins para uns passaram a ser foleiros, se calhar. E se calhar nem conhecem os discos, não é? Mas é curioso, porque hoje é normalíssimo um músico fazer publicidade, inclusive às vezes hoje em dia sim, marcas de telemóveis, que inclusive é mais do que um músico ao mesmo tempo, e estar como júri nos concursos de televisão, ser jurado, é? Programas de talentos. Alguns dos maiores fazem-no, ou seja, nem sequer são aqueles os esquecidos, não é? São os mais lembrados. Exatamente. E nos anos 90 acho que havia ainda a ideia de uma pureza que não podia ser corrompida. E vinha de trás, vinha dos anos 80. Repara, nos anos 80, eu lembro de falar disto com o Reininho e o Alexandre Soares. Ninguém queria pôr a música num anúncio de televisão, nem para uma marca de bebida, nem para um banco. Isso era uma coisa, era conspurcar completamente a sua arte. Era uma das consequências daquela movida dos anos 80, em que toda a gente levava isto tudo mesmo muito a sério, não é? E era bom, e foi bom. Mas havia essa coisa, novela, bolas, ninguém queria pôr a música em novela, estás a brincar? Isso era fuleiro, era horrível, ia estragar tudo, não é? Depois começámos a ver que lá fora havia novelas que tinham uma música do Caetano Veloso e da Gal e do Chico e tal. Isso é no Brasil, mas aqui não. E depois isso mudou. Hoje, como tu dizes, estamos todos a ver se as nossas canções entram nas novelas, se chegar um banco a querer patrocinar, tal coisa é fantástica. Eu já fiz uma turnê de teatros patrocinada por um banco, que há uns anos. E portanto isso mudou, essa percepção da tua arte, se quiseres, face à indústria, mudou. E os tempos são outros, eu acho que são mais desempoeirados. Eu tinha um bocadinho essa filosofia também, ao princípio. Eu acho que o mecenato na música foi sempre visto um bocadinho de soslaio, não é? Mas foi assim que toda a arte, a pintura não é? Da Renascença foi feita como mecenato, quer dizer, isto está cá hoje. E agora, acho que há alguns cuidados que as pessoas têm que ter e podem ter na sua arte para não... A política, não é? Por exemplo, o desporto, se calhar, são coisas que abrangem muito a sociedade inteira. E se tu fazes uma canção para um clube, depois tens os fãs todos do outro clube a odiar-te. Mas na política estás a falar de alguma coisa que já fizeste? Já fiz, estava-me a lembrar. Mas olha, não me impede de ir fazer uma espécie de storytelling ao Museu do Futebol Clube do Porto, não é? Embora tivesse eu recebi o e-mail, recebi o convite, sim. O que eu fiz foi o hino do centenário do Sporting, portanto, e assumimos, já fizeram todos de Sporting, agora não fossem fanáticos, não é? Mas há muitas vezes essa dúvida do que é que eu devo ou não fazer, e se devo autocensurar-me. Eu lembro que os Delfins tocavam para todos os partidos políticos, não é? E eu toquei desde do Bar das Palmeiras do PSR até concertos para Paulo Portas, e assumimos que íamos tocar para todos com regras, que era não haver nenhuma bandeira ou emblema em palco, não haver momentos de discurso que interrompessem o nosso concerto, íamos lá prestar um serviço, fazer aquele concerto, não é? Na altura da grande exposição mediática, televisiva, musical que tiveste, alguma vez essa fama te impediu de fazer alguma coisa? Alguma vez deixaste de ir a algum lado com medo de seres reconhecido e abordado? Não, nunca. Continuei a fazer tudo e até hoje. Eu acho que não temos, enquanto país, dimensão para isso, não é? Quer dizer, eu agora vou ali ao shopping e vejo um grupo de miúdas histéricas a correr e estão atrás de um blogger ou um youtuber qualquer, isso acontece, e os rapazes devem ter uma vida dificultada. Mas repare, eu também, quando cheguei ao mega sucesso, já tinha 30 e poucos, 30 e tal, não é? Os Delfins tiveram 10 anos de estrada, a subir e tal, e tornámos também ao mesmo tempo familiares, não fomos aquele fenómeno de banda que aparece nas capas das revistas todas e tal. Portanto, já éramos familiares, íamos muitas vezes à televisão, fazíamos muitos concertos, e acho que, como te disse, acho que Portugal não tem essa dimensão americana, se quiseres. Não, sempre fiz tudo, às vezes há coisas chatas, há histórias que eu posso contar. O António Ribeiro até agora tem um filme, não é? Sobre a stalker dele. Houve stalkers, claro, e houve casos até que hoje à luz do dia são engraçados, na altura se calhar foram um bocado perturbadores, mas nada a uma escala muito agressiva, não. Acho que aí somos um país de grandes costumes mesmo.
É conhecida a tua atenção às franjas mais alternativas da música. E uma coisa que eu ouço a miúdo, e não apenas vindo de pessoas ligadas aos bastidores da música, é o elogio ao teu gosto musical. Porque tu és um músico melómano e nem todos os músicos são melómanos. Às vezes pode ser uma coisa que parece óbvia para a maior parte das pessoas, mas não é. Faz-me confusão, mas conheço alguns músicos que não ouvem música e que às vezes nem sabem o que é que está a passar. E às vezes dizem que não ouvem música porque não querem ser influenciados. E às vezes a pessoa pensa, mas caramba, de onde é que isto não nasce do nada, não nasce do nada, vácuo. É verdade. Se começasses agora do zero, começavas por outro lado, ou tens as coisas bem separadas e na música que te interessa fazer não cabe tanto como na música que te interessa ouvir? Eu acho que ainda há uma coisa antes disso. Quando começamos a fazer música e somos jovens e temos imensas referências, eu ainda hoje tenho referências, não é? Há um monte de espetáculos que eu vou ver ou discos que ouço que fazem-me querer ir logo para o estúdio e fazer algo do género, entre aspas. Mas felizmente há uma coisa que é a tua capacidade enquanto músico, enquanto esteta, e que a tua capacidade leva-te para outro caminho. E especialmente trabalhando em banda, tu levas uma ideia para a sala de ensaios e sai de lá outra. Foi um bocadinho que eu fiz agora com o Sambad e com a Sur, mas levava-lhes uma ideia e depois saía outra. E isso também te afasta daquela cópia, entre aspas, inicial, ou daquele tributo inicial que queres fazer àquela canção, àquele artista. Uma espécie de etapas de transformação. Não, isto é tudo misturado, é o que tu dizes. Eu não concebo a ideia de fazer música sem ouvir música dos dias de hoje, ou ver espetáculos. Não concebo, para mim é muito estranho. Porque eu vou, claro, ouvir uma coisa nova e vou ter logo ideias, e já tive, e tenho todos os dias, e ainda ontem tive. E portanto, isso para mim é preciso, digamos, é oxigénio para que esta atividade continue há mais de 35 anos, posso dizer, e com o mesmo entusiasmo, porque se calhar se só fizesse aquela música que sei fazer, era uma chatice para mim também, talvez rendesse, mas agora eu gosto é de fazer coisas que não sei fazer. Ou tentar fazer coisas que não sei fazer. E de facto, ao rodear-te de gente inclusive é muito menos conhecida para o grande público do que tu, ou seja, tu acabas por deixas-te premiar por alguém que tem uma invisibilidade maior, o que também de alguma maneira é uma sim, se calhar no mainstream, sim. Noutras franjas, como falaste. Sim. Não, agora acho é que hoje em dia já repara, eu sou do tempo das tribos. É que um gótico não ia ver uma banda indie e insultavam-se, os mods e os rockers davam a pancada, não é? Portanto, era tudo muito militante, não é? Hoje em dia já não é assim, não é? Já tens um miúdo que às vezes até me faz um bocadinho de confusão, não é? Vais às Zé dos Bois e depois estás a ver o J Balvin no Primavera. A mim faz confusão, mas o problema é meu que sou velho, não é? Eu tenho algum critério, que se calhar é uma palavra horrível para dizer hoje em dia, mas tenho algum critério e não consigo, porque é uma questão do gosto. Eu não gosto de música cantada em castelhano, não me perguntes porquê. O problema é meu, mas é uma coisa pessoal e não quero que ninguém pense como eu. Fomos construindo as paredes com materiais muito mais sólidos do que se calhar. Sim. Menos permeáveis, talvez, até. Mas hoje em dia eu acho que somos um bocadinho pela maneira como isto mudou e como ouvimos música, como conseguimos ouvir, e a playlist leva para ali, aponta-te para a rádio daquele artista. Nós às tantas já estamos a ouvir coisas que se calhar por nós não iríamos ouvir. Isto para mim é o mais importante desta indústria digital, é esta permeabilidade que temos à música dos outros, que antigamente não. Se eu fosse gótico, vestia-me preto e ouvia só os Bauhaus e os Fields of Nifl e aquelas bandas, já nem me lembro de todas, os primeiros Jeans Left Chest. Sim. Os primeiros são os mesmos. Agora tem os dois irmãos a mesma banda, sabes? Com o mesmo nome, é incrível. Jay Aston e Martin Aston, se não me engano. Mas sim, acho que a coisa boa do digital é isso, é tu poderes, às tantas estás a ouvir. Eu estava a dizer que não gosto de música cantada em castelhano, mas às tantas chega-me aqui uma coisa da Rosalia com mais não sei quem, e eu ouço, olha, bati no microfone. E pronto, e se calhar não ia ouvir, porque aquilo não é a minha praia, como se costuma dizer. Now, as Billie Eilish and Phineas perform in their honor, let us remember their lives and let us remember their legacies. Yesterday, all my troubles seem so far away. Pelo posto emissor passam todas as semanas os assuntos que têm sido notícia de forma um bocadinho mais prolongada, mais sedimentada. A última cerimónia dos Oscars não foi tão musical como a do ano passado, em que houve uma intromissão bem visível da biopic do Freddie Mercury, do filme em que entrava a Lady Gaga, mas saímos dela a falar de música. Lia,
se a Academia queria gerar um efeito de surpresa que o Eminem conseguiu, porque ninguém percebeu bem como é que aquele homem apareceu ali, não é? Um bocadinho prova de como as coisas funcionam hoje em dia. Vais buscar uma coisa que ninguém está à espera, ninguém percebeu. Randômico, como dizem os brasileiros. Randômico, completamente randômico, e resultou em muitos memes, que é basicamente o barómetro do sucesso das coisas hoje em dia, não é? Não foi o melhor momento musical? Eu gostei. Eu gostei muito. Gostei de ver o Eminem com barba e barriguinha. Exato. E também, pronto, depois no dia a seguir havia aquelas brincadeiras todas na internet, que lá está, que é sinal que a coisa pegou e teve algum impacto, e era basicamente uma coleção de caras de pessoas estupefactas a olhar, porque ele realmente ganhou um Oscar com aquela canção, mas foi há 17 anos. Na altura não foi buscar o Oscar, não atuou, e foi agora em 2020, um pequeno delay. Eu achei piada sobretudo à carita da Billie Eilish, que pelas minhas contas, quando aquela canção saiu, ela teria 1 ano. Pronto, agora um momento para pensarmos no que é que isto significa, um momento de silêncio pela nossa juventude. Eu achei incrível toda a gente levantar-se em pé no fim e aplaudir em pé o Eminem, e foi um momento, aquele tema também é fortíssimo. Aquela canção tem... A canção tem power. E agora já não achei tanta graça à versão do Yesterday da Billie Eilish. Ia falar sobre isso porque tanto no prémio para melhor canção que saiu para o Elton John, como nas atuações, houve uma espécie de aposta segura, e até a Billie Eilish foi chamada a interpretar uma canção com quase 60 anos, não é? Pois, mas achei, pronto, eu gosto da Billie Eilish para já no seu environment, não é? E ali ao piano e voz não me pareceu que fosse assim um momento muito interessante, mas pronto, foi um momento bonito, não é? Agora musicalmente não achei piada. O Elton John também não achei muito interessante, mas pronto, ganhou por causa de ser o Elton John e ser o ano da biopic dele, não é? Acho eu. Este lado de pôr a Billie Eilish a cantar baladas não é também uma espécie de manipulação? Não querem transformá-la nela também numa... Já lhe deram os Grammys todos, não é? O primeiro passo já foi dado. E para o ano vai ter a canção no James Bond. Mas que ela já disse, já disse que é uma balada, ou seja, não é do género calma lá menina, que isto também tem que haver baladinhas aqui pelo meio. Eu acho que isto está tudo pensado já, isto passa muito lá por cima, nós não temos a mínima ideia. Então no mercado americano, isto é mesmo o que estás a dizer, ela vai ter o tema de James Bond, faz agora o Yesterday, parece que está tudo pensado, não é nada que aconteça por acaso. Infelizmente. E foi uma gravidez planeada, se calhar também, não sei, há 17 anos, lá está, quando... A mãe era música, não é? Cantora também. Pensámos aqui numa onda meio ficção científica, anos 70, no Westworld. Continua a dança das cadeiras nos festivais, e à data em que gravamos este programa é ainda fresco o anúncio de Limp Bizkit para o EDP Vilar de Mouros, num festival consagrado tradicionalmente aos clássicos. É curioso pensar que o New Metal já faz parte do canon. O tempo, efetivamente, trata de tudo. Miguel, imagino que Limp Bizkit não seja propriamente um concerto pelo qual estejas à espera. Viste a minha careta, não foi? Viste, confessa. Vi assim aqui de repente. Eu acho que eles fizeram tem uma coisa boa na carreira deles, que é deram a conhecer os The Who a um público que não conhecia os The Who, com a versão do My Generation. Não, My Generation não era uma versão, era mesmo uma canção dos Limp Bizkit. Era a versão do You Don't Know What It's Like. E só a gente pensava que era os Limp Bizkit, claro, aquela geração. Mas faz sentido, é aquela coisa agora do Revenge of the 90s também, adequado agora a festivais. Eu acho incrível, eu acho estranho é como é que os 80s ainda rendem e vão ser anunciados uns nomes. Um festival onde eu também vou atuar, que são mesmo incríveis, porque acho que os Delfins, se calhar naquele dia, são os gajos mais novos a atuar no Rock in Rio. É verdade. E pronto, lá está. Não é propriamente a banda que os Limp Bizkit, voltando atrás, não é propriamente a banda que tu quisesses ver agora, mas a gente vê-te frequentemente por aí em concertos e festivais. Sim, há um amigo meu que fez uma coisa engraçada, que foi pôr o programa e que eu comum com ele, pôr o programa do Primavera deste ano com todos os nomes cortados menos um. Ele diz, grande programa este ano, e ficou Pavement. Claro, é uma banda que eu nunca vi, obviamente. O teu amigo Francisco fez a coisa bem, sim. Claro. Portanto, acho que não vale a pena perguntar qual é o festival este ano que é mais a tua cara. Talvez seja o Primavera, não. Eu gosto muito de Primavera e do Paredes de Cora, pronto, que é o que eu vou mais vezes, mas eu estou sempre no Alive, sempre, porque é perto e porque sou embaixador da nós e convidam-me. E portanto, acabo por, olha, chatice, ter um protocolo que implica ir aos dias todos os concertos. E este ano até é bom. E que implica falar no podcast do festival. Não é? É o que estás a fazer agora. Pronto. Mas eu gosto muito do festival porque lá está, é um festival urbano que eu acho que tem boa onda e tem um grande segundo palco, que eu nem chamo segundo. O palco da ANA, que é onde eu estou a maior parte do tempo, é onde vejo concertos mais próximos das bandas e os melhores concertos normalmente são lá.
O posto emissor revela também o que andamos nós, jornalistas das lides musicais, a fazer. No final de 2019, a Lia Pereira apanhou o Alfa a pendular para Braga. Foste no Alfa em vez do Intercidades. Viva o luxo. Viva o luxo. Onde, à chegada, tinha à sua espera Adolfo Luxúria Canibal. Queres-nos contar um bocadinho como é que foi esse momento? Foi um momento emocionante, como deves calcular, não é? Todos os dias que tens uma pessoa tão imponente à tua espera na estação dos comboios. O Adolfo fez 60 anos no dia de Natal e então falou durante umas 3 ou 4 horas sobre a sua vida. Isto implica, pronto, aqueles episódios que todos conhecemos, não é? Como, por exemplo, o da facada na perna no Rock Rendezvous, do qual ele visivelmente está cansado de falar. E coisas que não, penso eu que a maior parte das pessoas não fará ideia. São essas que queremos saber. Exatamente. Ele nasceu em Luanda, num dia de Natal, e o parto foi provocado por uma gravata que alguém deu ao pai dele, e que devia ser uma gravata, não sei, muito cómica, causou tanta risada, tanta brincadeira, que a senhora mãe dele, que infelizmente já não está entre nós, acabou por ver o parto apressado e ir. Uau. Foi assim que começou a vida do Adolfo, que depois viveu ainda 1 ou 2 anos da sua primeira infância em Lisboa, até ir para Vieira do Minho, onde teve uma infância perfeitamente bucólica. Depois recomendo que leiam, porque envolve muitos passarinhos, muitos bichinhos, uma coisa assim mesmo, muito Tom Sawyer. Muito fofinha, uma coisa que nós não associamos a alguém que, com uma voz assim mais cavernosa, não é? Exatamente. Nos ofereceu já tantos clássicos. O Miguel pegar em Boa Morta na Resistência era uma loucura, não? Agora estou a lembrar de umas histórias antigas. Venham elas. Do Adolfo a dizer ao Pedro Baez que a culpa dos putos estarem a começar a cantar outra vez em inglês nos anos 90, e falávamos do Lulu Blind e uma série de outra malta que aparecia, era da Resistência, porque tinha tornado aquelas canções de êxitos tão grandes que a malta mais alternativa achava que não devia cantar em português. Tem conversas de bastidores, não é? Também lembro de apanhar uma vez o Adolfo ali no backstage, a ir para o backstage do Bowie no Super Rock, ali já há muitos anos atrás, e ele ter apanhado uma boleia para conseguirmos esgueirar e entrar pelo backstage para ir ver o concerto. Acho que nós encontramos muitas vezes, não é? Foi em Alcântara, se não me engano. Foi em Alcântara, sim. Num dia que... Um dia de Prodigy, salvo erro também. E num dia em que aquele célebre jogo do Euro 96... 96? Não. É possível. Em que o Poborski de República Checa marcou um golo ao Vítor Bahia e eu, por esse motivo, não quis ir ver o David Bowie. Pronto, a minha memória desse concerto de David Bowie. É engraçado pensar que nós agora olhamos para o David Bowie como um monstro no melhor dos sentidos. Mas nessa altura não. E o concerto, eu lembro que estavam a oferecer bilhetes na minha associação de estudantes na FCS. Eles ofereceram esse ano os bilhetes aos estudantes, porque estava vazio praticamente, e o Vasco Monteiro decidiu, para ter aquilo cheio de malta nova, e fez bem, ofereceu milhares de bilhetes. E eu, no dia anterior ao Bowie, houve assim, uma atuação fantástica, uma atuação tripla portuguesa, que imagina que é juntar na mesma noite, no mesmo palco. Não foram os Boa Morte, mas foram Municipal, Chutos e Delfins. The same bill, hein? Antigamente faziam-se essas coisas. Ainda voltando à entrevista com o Adolfo Luxúria Canibal, é bom lembrar que ela sairá na revista É do Expresso, na edição de 15 de fevereiro. Falamos agora dos discos da semana e sem demoras vou dar a palavra à Lia, que há umas semanas apanhou o Alfa para Londres, desta vez, e foi recebida pelo Kevin Parker dos Tame Impala, que a 14 de fevereiro lançam The Slow Rush. Ao contrário do caloroso Adolfo, o Kevin Parker foi um bocadinho mais contemplativo, digamos assim. Diz-se que intimidado pela tua presença, não parou de mexer no cabelo. Claramente. Ele recebeu-me, a mim e a mais uma jornalista portuguesa, uma de cada vez, contudo, no quarto de hotel em Londres. Exato. Um hotel que era um luxo que eu só gostava que vocês vissem. Não dá aqui para explicar por palavras, mas sim, eu até fiz aquela figurinha de tirar fotografias para depois mostrar aos amigos o sítio onde eu estive durante meia hora, talvez. Era em Piccadilly Circus, com uma grande vista sobre a praça, não é?
pouco antes do Natal, e ele falou então sobre este quarto álbum. Um rapaz um bocado tímido, que evitou o contacto visual, não é assim, não queria muita empatia, se calhar. Mas foi uma conversa interessante, com alguns pontos engraçados. Por exemplo, ele começou a escrever este disco em meados do ano passado, e ele agora vive metade do tempo em Perth, na Austrália, de onde é natural, e metade na Califórnia. E então tinha alugado um Airbnb em Malibu para começar lá, pronto, a preparar as canções. E tinha o Airbnb cheinho de instrumentos, do bom e do melhor, não é? Eu, inclusive, na altura pus uma foto no Instagram. Todos esses instrumentos foram consumidos pelo fogo naquela altura dos incêndios na Califórnia. Eu acho que ele foi acordado pelos bombeiros a dizer que ele tinha que sair imediatamente do Airbnb. Ele diz que só conseguiu apanhar o laptop, que é onde ele tem todas as canções gravadas, e um baixo pelo qual ele tem, enfim, tem um valor sentimental para ele, um baixo que comprou no Japão há 11 anos, ou seja, no início da carreira dos Tame Impala, e fugiu, e depois foi tudo consumido pelas chamas. É um bocado como procurar o gato e o cão, não é? E levá-lo atrás, só que neste caso estamos a falar de instrumentos. E eu até disse aquela coisa típica do bom, pelo menos não te magoaste. E ele, sim, e o laptop não se magoou, que é mais importante do que magoar-me. Miguel, Tame Impala. Sim. Gostas? Gosto, não gosto muito do. Não, gosto do primeiro disco. Não, do segundo, estou a brincar. Não, eu também gosto menos agora. Estão demasiado herméticos, não é? Sim. Mas pronto, é um caminho comercial que ele fez. Faz-me muita confusão pelos artistas que depois gravam tudo sozinhos, bateria, baixo. O Prince também fazia isso, na realidade. Mas não sei, não sou grande fã dos últimos 2 discos, não sou grande fã. Mas gosto da parte mais de Elephants, da vida, etc. Mas há uma banda portuguesa muito fixe que poderia continuar o trabalho deles, que é os Grandson. Tem um som muito fixe naquela onda que lembra um bocadinho os primórdios dos Tame Impala, que é uma banda a seguir com atenção. Uma dica de Miguel Ângelo. Vamos seguir com atenção, como ele aliás sugere. If it calls you, Concertos há muitos por estes dias. Dia 13 os Linda Martini jogam a segunda mão dos Coliseus, agora no Porto, para 14 de fevereiro. Um dia especial para os casais. Plutónio, convidado do nosso último posto emissor, atua no Coliseu de Lisboa. Já não há bilhetes. No mesmo dia os Dead Combo dão um concerto no Capitólio em Lisboa, seguinte dia 15 um espetáculo no Barreiro. Devendra Banhart visita-nos a 15 no Porto e em dose dupla em Lisboa a 16 e 17. Os Big Thief, uma das bandas mais ativas de 2019, com 2 álbuns muito bem recebidos. No ano passado apresentam-se em Lisboa a 16 e no Porto a 17. Os sempre presentes Tindersticks têm 5 concertos em Portugal. As datas e os locais, perdoem-me, mas não vou dizê-las agora, estão no site da Blitz. Aliás, tudo o que tem a ver com preços, horários, vejam tudo no site da Blitz, que assim também nos dão de que comer, que é aquilo que nós também precisamos de vez em quando. Comigo esteve, antes de mais, Miguel Ângelo, a quem agradecemos a visita. Esteve também a jornalista Lia Pereira, que nos falou das suas viagens em nome do rock. Eu sou o Luís Guerra e já não me levanto da minha cadeira há pouco mais de meia hora. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man e a edição multimédia esteve a cargo do sempre silencioso Rubem Tiago Pereira. Aqui ao nosso lado direito. Terminamos, como já vem sendo o hábito, com uma letra, um poema. É uma letra ou um poema? Não é uma letra, nem é um poema. É então, um texto. É um texto, pronto, um texto. Nós não perguntámos. Não, é o tema que fecha o Nova Pop, que é um spoken word. Okay. Eu ando um bocadinho fascinado, confesso, nos últimos meses pelo regresso do spoken word ao rock. Há muitas coisas giras. Ouvi uma banda há dias chamada Legs, com 2 S, que é fantástica. Já tinha sido anunciado, se calhar um bocadinho, este regresso em coisas de Fountains DC, até Shame. Voltar a ter canções a falar. Há uma miúda fantástica chamada Sinead O'Brien, que é assim, misturas a Patti Smith com a P.G. Harvey e os de Fall, imagina. É fantástico. E eu acho que desde que o Marcus Smith morreu, há muita gente a continuar o seu trabalho. E, portanto, obviamente, eu não estou dentro dessa onda, mas
gravei um tema de spoken word com um pequeno texto, que eu não vou dizer todo, vou dizer só uma parte. Aqui neste programa, se me permitirem, vou pôr os óculos de ver ao perto. Vou pôr os óculos de ver ao perto. E nós vamos jogar para trás para não nos interrompermos. Okay. Naqueles dias havia sempre um sentimento tão brilhante, algo de novo nos poderia acontecer o resto da vida. Naqueles dias havia sempre uma atmosfera tão leve que nos fazia voar e sonhar para além dos nossos limites, para além das nossas horas, poucas, de sono. Naqueles tempos havia a música. Nestes tempos também há. Nós não sabíamos bem para onde é que iríamos, mas sabíamos muito bem onde queríamos chegar. Havia sempre aquele sentimento de saber muito bem onde se quer tocar. Saber muito bem. Naqueles dias havia sempre uma sensação. Naqueles dias eu não sabia bem. Naqueles dias sabia bem o que queria, sabia bem o que fazia. Naqueles dias eu não sabia o que queria, não sabia o que fazia. Naqueles dias era sempre naqueles dias. E hoje, prefiro amanhã, daqui a bocado. Prefiro daqui a bocado. Mais do que ontem ou hoje e amanhã, prefiro daqui a bocado. Daqui a bocado faço isto, daqui a bocado faço aquilo, daqui a bocado sou eu. Daqui a bocado serei eu. Daqui a bocado farei tudo aquilo que não fiz. Daqui a bocado farei tudo aquilo que ficou por fazer, tudo aquilo que disse que nunca mais fazia daqui a bocado. Muito bem. Muito obrigada. Obrigado. Estou a respirar. Who had a boy that taught